vou convidar 2 pessoas, nós vamos fazer aqui um slot um pouco diferente, tá? Então vão estar aqui 2 pessoas comigo, que são o Rafa, que eu já vou apresentar, e também o Luiz. E aí eles vão dividir a apresentação durante esses 40 minutos. O Rafa vai falar 20 com um viés, que eu vou explicar um pouquinho qual é o papel dele, vocês vão entender. E depois, na sequência, nós vamos continuar com o mesmo conteúdo, numa ótica de atendimento ao cliente, com uma visão completa de Customer Experience. De um lado, nós vamos olhar a parte estratégica, e na segunda metade, a gente vai olhar o ambiente logístico, né? Que é a etapa de entrega que está conectada com a experiência do cliente. Então, falar do Rafa é difícil falar sem emoção, viu, Rafa? Porque eu sou um admirador do seu trabalho. Eu não vou te apresentar de uma forma formal, porque você é um amigo, um cara que eu tive a felicidade, a sorte de cruzar o caminho, de trocar ideias. E eu sou um admirador aqui, assim como o nosso ecossistema do seu trabalho, da sua prestatividade aí. São 23 anos, se eu não me engano, todos eles dedicados dentro da Electrolux. Depois você me corrige se eu estiver errado, que eu já estou furando meu protocolo. Mas o Rafa, ele conhece de marketing profundamente, estratégia de negócios, experiência do cliente. Ele lidera, já trabalhou em várias multinacionais, em bens de consumo duráveis, e ele lidera a área de Consumer Care, é o vice-presidente lá, e Ownership Experience, na Electrolux, aqui na América Latina. Então eu te convido aqui para compor o nosso palco. Rafael, buongiorno, uma salva de palmas. E junto com o Rafa, que vai iniciar essa exposição, eu vou chamar aqui, também trabalha junto com o Rafa, o Luiz Guilherme Lima, que é um profissional com 15 anos de atuação em logística e supply chain no Brasil, e também nos demais países da América Latina e Europa. Ele é o atual diretor de Supply Chain Electrolux, formado em Ciências Contábeis pela FI Business School, tem MBA em Supply Chain Management pela PUC, e tem formações executivas na área de Supply também, e Inovação na Universidade de Stanford. Então, seja muito bem-vindo ao palco, Luiz Guilherme. A bola está contigo aí, Rafa. Obrigado, Vamos lá? Ângelo. Bom, prazer estar aqui com todos vocês. Faço das suas palavras as minhas, Ângelo. Obrigado, você é um cara nota 1000. E é um prazer aqui estar dividindo um pouco da experiência, né, do que a Electrolux tem feito, né, cuidando dos consumidores e transformando a vida para o melhor. E nada melhor do que no palco de gestão e operações a gente começar falando sobre o consumidor, né? Ele é a estrela da nossa existência profissional e é ele que nós precisamos colocar no centro de tudo. Isso não é da boca para fora, a gente precisa, qualquer assunto, colocar o consumidor no centro. E quando a gente fala de jornada, a gente está falando de interação, a gente está falando de ponto de contato e a gente está falando do loop da jornada. E esse loop da jornada, ele tem a fase de pré-compra, de compra e pós-venda. E muitas vezes a gente dá atenção muito em uma parte ou outra, e isso é uma grande armadilha. Então, como vocês sabem, temos a atração, temos a conversão, temos a parte da lealdade, temos o tão conhecido funil de vendas. Eu acho que o funil de vendas, ele é o que nos estrutura a trazer a maior conversão, e principalmente falando no e-commerce, a maior venda. Mas eu queria trazer um aspecto um pouco provocativo aqui para vocês. Não é apenas isso. Quando a gente fala que a última milha, tem até esse nome, né? Última. Nós estamos olhando mais a visão interna do que a visão do cliente. Porque a última milha nada mais é do que o início de uma grande jornada. Uma jornada do quê? De relacionamento. Relacionamento com o consumidor. E é aí que entra essa grande provocação, da gente ter a visão do funil de vendas para um radar de atração e relacionamento. E por que radar? Porque o radar, ao mesmo tempo, ele transmite, ele recebe, ele se aproxima, ele pega informação, ele transmite informação. Então, se a gente ter a visão de atração junto com a visão de relacionamento, aí a gente vai conseguir, no ponto de vista do consumidor, e não do ponto de vista da empresa, trazer a tão desejada lealdade, né? É esse conceito que eu queria começar a falar para vocês aqui, para daí mostrar um exemplo prático que a Electrolux está já com alguns meses de vida, que é uma plataforma de serviço que está relacionando esse ponto aí de vendas com lealdade.
Vamos passar um pouco aqui uma parte teórica, eu até procurei aqui juntar, até com minha própria autoria aqui, conceitos que a maioria de vocês certamente conhece. Então, quando a gente fala do funil de vendas, que eu estou trazendo aqui esse conceito de atração, e junto com o relacionamento, a gente fala da parte do conhecimento. Então, a marca, né, o famoso awareness, a gente tem que ter o conhecimento do ponto de vista do consumidor, para ser relevante. Se a gente não for relevante, nada disso acontece. E aí entra muita questão de conteúdo, de trazer aí realmente, na fase da descoberta, na fase da busca, algo que o consumidor vê como atrativo, para daí a gente transformar, voltando a falar do funil de vendas, o famoso lead, né, em qualificação para venda. A parte da consideração é muito importante. E por que eu estou contextualizando tudo isso? Porque nós vamos chegar na parte de lealdade e vai ver que uma coisa se encaixa com a outra. Porque a partir do momento que a gente traz conteúdos relevantes, uma fase de seleção, uma fase de reputação, a reputação cada vez mais é importante. Os ratings, né, os famosos 5 estrelas, e o site nosso, se vocês depois navegarem, vão ver a grande importância que isso traz para o consumidor, porque é uma fase de seleção. Ele escolhe baseado no que os outros consumidores estão falando sobre a marca, falando sobre a experiência de compra e a experiência de uso. E aí entra muita questão da performance, né? Performance do site para trazer realmente parte de disponibilidade, de preço, de atratividade. Ou seja, não vou entrar em detalhes aqui nesse contexto, que vale muita discussão, mas significa que, a partir do momento que a gente consegue trazer essa atração, a gente vai para a fase da compra, que a gente vai para a fase da conversão, e aí a gente não acaba, não é o funil dá a impressão que acabou aí. A última milha, até o nome que nós damos sobre isso, dá a impressão que acabou a última milha, é linha de chegada, c'est fini. Não. Do ponto de vista do consumidor, tem a ver com relacionamento, tem a ver com serviço. E a natureza da operação da maioria das empresas, e onde a Electrolux está ambientada, ela está diretamente relacionada a serviço de pós-venda, onde a gente traz aí desde do primeiro momento de entrega, do primeiro uso, da parte de ambientação, né, ao produto que você comprou, uma dor que é muito importante e a empresa tem que saber como resolver, que é a fase de reparo, manutenção, serviço técnico, assistência técnica. E isso tem que se tornar, para o ponto de vista do consumidor, uma jornada resolutiva, prazerosa e sem esforço. E é isso que traz aí, nessa abertura, o relacionamento para se trazer aí a retenção e para se trazer a lealdade. Se a gente trabalhar muito bem isso, a gente consegue trazer engajamento, a gente consegue trazer o conceito de lifetime value, ações de CRM, enfim, tudo que está relacionado aí à recompra, à lealdade, e o consumidor vai trazer aí algo que vai ser muito maior do que simplesmente um consumidor, vai ser um cliente para a vida toda, vai ser um defensor da marca, né? Vou trazer um case interessante aqui para contextualizar isso. A gente está lançando uma plataforma de serviço que chama Electrolux Cuida. O que é essa plataforma? É uma plataforma que conecta tudo que o consumidor precisa daquele produto que ele comprou. Ou seja, a partir da relação do produto e serviço que ele tem. E para a gente conhecer melhor isso, vamos contextualizar com um cliente, que chama Luiz, que não é nosso amigo Luiz aqui, é coincidência o nome, mas o Luiz está aqui, ele está procurando um forno, né? Ele está querendo comprar um forno novo, ele entra no nosso site, ele busca, ele pega todo aquele conceito que eu mostrei no slide anterior na prática. Ele vai atrás de informação, vai atrás de conteúdo, vê que tem necessidade de instalação, precisa encaixar o nicho, enfim, tem N etapas, micro etapas da jornada que ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de assistência, ele vai precisar de instalação, ele vai precisar de suporte técnico e qualificado para isso, né? E essa plataforma Electrolux Cuida, ela nada mais faz do que reduzir a fricção com relação a essa jornada. Então, o consumidor fez a compra do forno na loja online, ele recebe e-mails através de régua nossa de relacionamento sobre o onboard do produto. Então, tudo que for relacionado à necessidade de instalação do produto é tarefa da empresa oferecer para o consumidor a maior simplicidade daquele produto que ele acabou de comprar. Então, se vocês navegarem depois no nosso site, vocês vão ver que tem toda a facilidade de você ter a informação para saber o que você precisa. Ajuste de nicho, ajuste de instalação, contratação de um técnico treinado, autorizado e qualificado pela empresa, para depois a gente, com isso, ter o grande valor, que é o dado do consumidor. A partir do momento que o consumidor dá consentimento, dá o dado e faz a gente entrar na vida dele, aí realmente a gente está começando a se relacionar e ter essa atratividade maior.
Por isso que é importante ter formas de trazer conteúdos e relevância para que o consumidor realmente veja que faz parte a empresa estar no seu dia a dia daquele produto que ele acabou de adquirir. Falando de linha branca, bens duráveis, normalmente você fica quanto tempo? 5, 8, 10 anos com o produto em casa. Não é apenas uma compra, não é apenas um funil. É uma etapa muito longa que é dever nosso fazer isso acontecer da melhor maneira possível para estar próximo dele, né? E um ponto importante, a partir do momento que você cria essa proximidade, cria essa relevância, você abre oportunidade para quê? Monetização. Relacionamento traz monetização. E aí entra a questão de cross-selling, upselling. A Electrolux ela não vende, por exemplo, só geladeira, fogão, micro-ondas e refrigerador. Ela vende também acessórios. E os acessórios são para potencializar o uso do produto. E aqui que entra a questão do relacionamento. Se a gente tem uma regra de CRM, a interação no cross-selling para fazer com que ele retorne ao site, se não comprou no momento V0 da compra, ele compra no momento posterior, 1, 2, 3, 5 meses depois, com a informação de que ele pode potencializar o produto que ele comprou comprando acessório. E temos diversos acessórios que complementam a experiência do produto. E isso é, na prática, a vivência do que a gente quer trazer de relacionamento do consumidor para encantá-lo e trazer a monetização. Ou seja, uma plataforma, como toda plataforma, ela traz diversos conteúdos e como um canal de atendimento, ela também traz interação, né? Se a gente for traduzir aí, ela é um inbound marketing, da gente trazer o consumidor para se relacionar com a gente e trazer toda a oferta, a simplificação e a forma de você extrair o melhor do seu produto e adquirir serviços da melhor maneira possível, falando com a empresa que vai qualificar, entrar em contato com a rede e resolver o seu problema da melhor maneira possível, porque a grande palavra de ordem é trazer o quê? Segurança, confiança e resolutividade, e é isso que a gente está trazendo com a Electrolux Cuida. É uma plataforma que traz muitas melhorias, digamos assim, e é um trabalho que tem mais de 50 profissionais que estão atuando, não é apenas uma área ou outra, isso aqui é um trabalho multifuncional, temos design, temos marketing, IT, vendas, consumer care, TI, enfim, todas as áreas da empresa estão completamente setadas a trazer a melhor experiência para o consumidor, e isso gera melhoria contínua, que é onde a gente já está, por exemplo, nesse primeiro quarter do ano, comparado com o primeiro quarto do ano passado, já trouxe mais interação do consumidor com a marca, é isso que a gente quer, o consumidor falando com a gente, resolver problema, e encantá-lo da melhor maneira possível. E aqui apenas alguns exemplos do que a gente já está trazendo de fluxo, de lead, que posteriormente vai ser lead qualificado para entrar no site e fazer uma compra. Então, relacionamento com o consumidor do produto que ele comprou é um potencial gerador de receita futuro, do ponto de vista de monetização do relacionamento. Quem quiser mais informação, a Electrolux Cuida, né? Lá a gente tem toda a informação com relação a esse ponto de plataforma, né? E aqui está o Luiz, e agora chamo o nosso grande amigo Luiz para falar aqui sobre supply chain, jornada de encantamento do consumidor relacionado à última milha, que é o quê? O início da grande jornada. Luiz, é contigo. Obrigado, Rafa. Bom, o Rafa setou o stage aqui para mim, então vai ficar fácil aqui para eu continuar nesse conceito. E o que eu estou trazendo aqui é como nós criamos em supply chain essa visão de consumer experience para um canal D2C, que é totalmente diferente de como a gente trata um canal B2B, que na indústria como a nossa de linha branca, obviamente a gente precisa separar esses dois canais porque eles são totalmente diferentes. Então, quando a gente começa essa jornada, a gente precisa entender onde a gente está, que eu chamo aqui de fase de awareness, né? Quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos indicadores, aonde a gente está, o que o consumidor está falando de nós, para depois, num segundo momento, a gente desenhar quais são os requerimentos que esse consumidor espera de nós. Depois, com tudo isso junto, como a gente cria uma proposta de valor, que esse é o ponto. Como a gente se diferencia e cria essa experiência diferenciada para o nosso consumidor. Mas não é só isso, não é só a estratégia. Como a gente faz isso no dia a dia? Como a gente cria essa cultura
de consumidor, de experiência do consumidor, né? Então, esse também é um outro ponto. E depois, como a gente transforma isso de uma maneira acelerada, porque, como todos os palestrantes aqui passaram, é um mercado que está crescendo muito rápido, é um canal que cresce muito rápido. Então, você precisa acelerar a tua transformação, a tua melhoria contínua, senão você fica para trás, né? E como a gente está conseguindo resultados com tudo isso? Então, o primeiro ponto aqui, a gente trouxe uma pesquisa que foi feita pela Price, onde eu destaco aqui 4 pontos importantes. Não são todos os pontos da pesquisa, mas foram 4 que chamaram a atenção. Visibilidade. O consumidor entra no canal online, no nosso website, para ver o nosso range completo de estoque. Então, tem um ponto importante aqui de disponibilidade, que começa com supply chain. A gente ter o produto disponível para esse consumidor. Entrega, obviamente, same day, next day, o mais rápido possível, mas também flexibilidade. Tem alguns consumidores, principalmente nesse segmento, que eles compram uma casa, estão fazendo uma reforma e querem o seu produto entregue numa específica janela, numa data agendada, não talvez no próximo dia. Então, isso também a gente tem que considerar. Outro ponto importante, navegação no site, o Rafa falou muito disso aqui, mas também na hora dele estar comprando um serviço logístico, né? Está escolhendo o ponto de entrega ou a data que ele quer receber. E devolução. Esse também é um ponto onde nós vemos que tem muita oportunidade com os nossos consumidores. Então, o que a gente fez? Quando a gente criou a visão, pelo ponto de vista de supply chain, a gente queria ter 3 pilares. Empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do consumidor e como a gente gostaria de ser tratado. Então, levar isso no nosso dia a dia, no nosso DNA. Effortless, né? Fazer algo que seja simples para o consumidor, que ele não nada complicado, que ele decida o que ele quer fazer, se ele quer devolver o produto, se ele quer comprar e fazer um click and collect em vez de receber em casa, né? E execução, entregar as nossas promessas, né? Tudo aquilo que a gente está vendendo, como a gente consegue executar isso. E aí a gente trouxe aqui 7 drivers. Então, a gente vai focar em disponibilidade, que eu vou falar um pouquinho, isso tem muito a ver também com o omnichannel, não é só ter o produto disponível, mas é ter o produto disponível no lugar correto, né? Conveniência, o que o consumidor quer? O que a gente pode facilitar para o consumidor nesse processo, né? E inovação, parte de customização de serviços, sustentabilidade no centro de tudo isso, né? A Electrolux é uma líder de sustentabilidade na indústria e a gente também quer trazer isso para o D2C, velocidade e também flexibilidade, visibilidade e precisão, né? Bom, como a gente vai implementar tudo isso? Então, essa foi a pergunta que a gente se fez e também como que a gente consolida aquela parte de cultura, que é super importante. Primeira coisa, quando a gente fala de cultura, a gente trouxe como é que a gente escuta o consumidor, faz a empatia, né? Põe o nosso time do lado do consumidor para entender o que está passando. Então, a gente precisava achar uma forma estruturada de fazer isso. A forma que a Electrolux encontrou foi o que a gente chama de Bom Dia CX, Good Morning CX. Por que Good Morning? Por que Bom Dia? Porque é a primeira coisa que a gente faz no dia, é falar do consumidor. Então, todos os dias, esse time multifuncional se junta para discutir e revisar todas as reclamações que nós temos nos canais públicos. RA, Reclame Aqui, Facebook, social media, tudo. Começamos olhando só o que era supply chain, problemas logísticos, porque eram 70% dos problemas, e agora isso vem se transformando. É uma rotina que continua até hoje, nós implementamos isso em março de 2020, está aqui, inclusive, 2 pessoas que eu quero citar o nome aqui, que é a Elis e o Fernando, que lideram esse fórum todos os dias aqui com muito amor aí com nossos consumidores e fizeram um turnaround que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente aqui, de resultados. Mas não foi só isso. Quando a gente começou a receber todos esses feedbacks, a gente tinha que processar isso. E aí a organização tomou uma decisão bem audaciosa.
porque uma empresa sueca que tem um processo de investimento bem estruturado, tudo tem que ter payback, timeline, IR, não, Investment Request. O nosso diretor de D2C, o Gabriel Gomes, liderou esse processo e colocou a pulga atrás da orelha da organização e falou assim, se a gente quer avançar o D2C, a gente precisa trabalhar diferente. Forma de squads, então nós criamos squads de várias fontes, de várias frentes, uma delas aqui é inclusive de supply chain. Como a gente melhora, desde o pedido até a devolução, tudo que está envolvido no touch point dos consumidores, do ponto de vista logístico. Então tem um time dedicado que foca nas soluções nesse sentido, desde negociação com transportadoras, TI, processo, tudo que a gente pode melhorar nessa jornada. Bom, depois de toda essa mudança, do ponto de vista de cultura e do ponto de vista de squad, esse é um dos indicadores aqui que a gente começou a olhar todos os dias, que era a nota no Reclame Aqui. Então, como vocês podem ver no começo, a gente tinha uma nota de 7,5 e depois de 3 meses nesse processo, a gente já conseguiu CRA 1000 e os nossos consumidores conseguiram nos ver de uma outra forma, né? E não foi só isso, além dos números, são mais de 100 processos que nós melhoramos nessa jornada, foram mudanças com nossos parceiros, transportadoras, inclusive parte de integração de TI, tudo nós revisamos, né? E o mais importante foi o trabalho de equipe, porque é um processo, o consumidor está lá na ponta esperando uma solução nossa. Então, a gente não pode ficar jogando o problema de um lado para o outro. Esse time junto entregou tudo isso, né? E aqui algumas entregas do Squad, que elas são mais pontuais, mas elas resumem tudo que eu comentei no começo. Então, a gente falou de conveniência. O consumidor quer ter autonomia e conveniência. Então, o que a gente fez? Se o consumidor quer cancelar um pedido que ele fez conosco, ele pode ir lá no site e fazer isso automaticamente, sem ter que ligar para o call center e tentar cancelar. Isso ajuda muito no processo dele, na experiência dele, mas também da empresa, para evitar que tenha um frete falso, vamos dizer assim, e que a gente tenha que parar esse produto no meio do caminho. Então, isso também tem benefícios para a empresa. Outro ponto super importante que hoje, quando a gente completar esse ciclo aqui, 80% dos problemas podem ser resolvidos pelo próprio consumidor no site, né? Isso dá muita agilidade e melhora muito a experiência do consumidor. Outro ponto importante que a gente falou de disponibilidade, omnichannel. Então, hoje a Electrolux disponibiliza para os nossos consumidores, só em São Paulo, 3.000 pontos de click and collect. Obviamente que não a geladeira ainda, mas os produtos menores você já tem essa facilidade de passar num ponto e pegar o seu produto, se você escolher assim. E um último ponto aqui de entrega, que eu acho super bacana e conversa muito com o que eu falei de sustentabilidade, é o processo de take-back. Então, é a nossa coleta e descarte consciente. Se o consumidor decidir que ele quer dar um destino para o produto velho dele, de uma forma sustentável, nós temos esse serviço hoje, e a gente vai, junto com a entrega do produto novo, coletar o produto antigo e destinar isso de uma forma ecologicamente correta. E esse ano a gente foi premiado aí pela Chan com o prêmio Eco, que vai ser agora em São Paulo a premiação no dia 28. Então, aqui muito feliz de estar compartilhando com vocês essa melhoria, porque foi um projeto aí de várias mãos, e a gente está sendo premiado agora e reconhecido por tudo isso. E aqui, para fechar, eu queria trazer um caso que eu acho que motiva essa jornada, e eu falei muito de cultura aqui. Vocês estão lendo aí que esse é um caso de um cliente da loja Electrolux, que ele tem 2 filhos, e as filhas dele têm problema de alergia à comida, né? Então, a esposa dele praticamente se dedica 100% a cozinhar para as filhas, por causa dessas alergias. E, infelizmente, a mãe foi diagnosticada com câncer
tinha que fazer uma mastectomia urgente, e a única solução que eles encontraram foi comprar um freezer para congelar a comida no período que ela estivesse no hospital, para as 2 filhas. Então, o que ele fez? Procurou nos sites, tentou buscar a melhor data de entrega possível, e o melhor que ele encontrou foi da loja Electrolux, foi prometido para 4 dias, que também não é nada especial. Mas ele mandou um e-mail para nós, e a gente retornou para ele, né, fez aquela, que eu falo, a empatia, se pôs no lugar dele, mudou o nosso processo e conseguiu entregar para ele no outro dia, o freezer. E ele escreveu essa carta para nós, né, agradecendo esse ponto da empresa, porque realmente foi tocado no coração dele e influenciou muito a experiência que ele teve com a Electrolux. E ele queria agradecer, aqui ele coloca o departamento de RH, né, e fala principalmente porque ele não se sentiu mais de um número, ele sentiu uma pessoa, ele sentiu que alguém estava olhando para ele e para o problema que ele tinha, né? E a Elis, que está aqui também, teve o toque aí de conversar com ele depois, e eu acho que foi um depoimento super bacana que eu queria dividir aqui com vocês, porque esse é o nosso propósito, transformar a experiência do consumidor em algo diferenciado, né? Rafa, Super. passar de novo para você. Super, Luiz, parabéns. Olha, que são exemplos assim que nós acreditamos, né? Que não é apenas uma ou outra diferenciação que a gente tem que ter quando fala de venda, quando fala de conversão, quando fala de diferenciação, enfim, de escolha. Às vezes isso passa batido, né, num e-mail que você recebe, num chat que você recebe, e uma das grandes virtudes que a equipe tem de atendimento, né, estamos aqui com o Rubens, responsável pela área de atendimento a nível Brasil e toda a América Latina, junto com a Elis também do D2C, a leitura de tudo aquilo que o consumidor nos passa, e não é apenas uma nota. Acho que aí, quando a gente fala de nota, qual é o NPS, qual é o CES, qual é o CSAT, qual é a estrela, isso aí é apenas uma porta de entrada para a gente entender a mobilização por trás daquilo que o consumidor está nos dizendo. Seja uma sugestão, seja uma reclamação, seja um pedido de ajuda, seja um elogio, né? Seja o que for. E acho que esse exemplo aqui contextualiza isso, porque se a gente ficar sentado em cima de processo, a gente acaba falando, não, isso aí deixa, vai ficar no automático, não vamos responder, e é aí que a gente consegue trazer mais consumidores que se tornam aqueles defensores da marca, aquilo que eu falei até no início, né? Acho que quando a gente pega o contexto relacionado a esse conceito aqui, a atração gera vendas, né? Mas o relacionamento constrói a lealdade. E é difícil construir lealdade. E lealdade é diferente de fidelização. Às vezes a gente consegue fidelizar uma compra, fidelizar um relacionamento, trazer ali um cross-selling melhor, um upselling maior, uma recorrência. Mas lealdade, olha, trazer o consumidor para ser defensor da marca tem que soar bastante. E é papel nosso, né, como empresas, fazer isso acontecer na realidade, né? Não ficar somente pensando conversão a todo custo, por exemplo. Eu vou depois mostrar uma frase que diz exatamente isso. Mas vamos finalizar aqui com os principais pontos que a gente gostaria de trazer para vocês aqui, né, Luiz? Primeiro, amplie a visão, né? Não fiquem só na questão do funil de vendas, pensem na atração, pensem no relacionamento, e relacionamento traz recorrência, recorrência traz mais relacionamento, que traz mais recorrência, ou seja, é uma roda girando que vai trazer só ganhos financeiros para a empresa que está precisando cada vez mais crescer, né? Mas o grande objetivo nosso qual que é? Encantar o consumidor, e o propósito tem que ser o pano de fundo de tudo isso. Se a gente não pensar dessa maneira, se a gente só olhar a parte de atração, conversão e vendas, nós vamos pensar em uma nova atração, uma nova conversão, uma nova venda, e vai esquecer daquele que nos deu a oportunidade de se relacionar com ele. Então, cliente para a vida toda é cliente que a gente coloca num outro patamar, né? Que vai trazer ele no início da jornada, que na última milha que não é nossa, é dele, é a primeira milha. Na verdade, a última milha que é nossa, a dele é a primeira milha. Ele comprou o produto, ele está entrando na primeira milha, não está entrando na última milha.
Então, só para fazer um paralelo do que isso significa para nós, né, gestores, né, de operações e relacionamentos com consumidores, que realmente trazem aí o grande resultado para nós, né? E quando a gente fala de D2C, né, Direct to Consumer, a gente tem o e-commerce como principal valor, né, gerar vendas. Lógico, precisamos gerar vendas, estamos aqui para isso. E-commerce, o próprio nome diz. Mas não é só isso. Tratem o D2C também como canal de atendimento, tratem o D2C como canal de relacionamento. O exemplo que a gente acabou de dar aqui da plataforma Electrolux Cuida é para iniciar essa jornada de reduzir a fricção com o consumidor e trazer a lealdade na prática, com toda a tecnologia jogando a favor, para que a gente consiga realmente extrair o melhor relacionamento com ele, né? E isso traz cliente para a vida toda, né? O lifetime value, ele não pode ficar somente no conceito. É difícil trazer LTV na prática, mas começa por aí. Se a gente for trazer cada consumidor no encantamento da jornada do relacionamento, seguramente ele vai ser promotor da marca e, olha, defensor da marca, que é a coisa mais difícil aqui que a gente viu. Algumas considerações finais, e eu gosto de sempre terminar com algumas frases, né? Rubens sabe bem disso, né? Em todas as nossas reuniões, conversas, e sempre quando fala do time, o time tem que estar engajado, o time tem que ter um propósito de toda conversa, toda reunião. E aqui eu vou trazer duas frases para vocês para finalizar, e espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que a gente trouxe para vocês. Uma delas, não pensar a venda somente com o olhar da empresa, buscando a conversão a qualquer custo, mas sim criar uma abordagem com o olhar do cliente, na interação com a marca, naquilo que ele precisa. Vou traduzir isso numa frase que dispensa apresentação. Jack Ma. Fazer negócio não é simplesmente comprar e vender, mas criar e explorar o mesmo conjunto de valores compartilhados com seus clientes. É tarefa nossa entender o que são esses conjuntos de valores compartilhados. Obrigado a todos, pessoal. Alô, alô. Se vocês quiserem sentar aqui, a gente bater um papo. Essa história que vocês trouxeram aqui, da reflexão aqui, me fez lembrar, não sei se alguém do público aqui chegou a visualizar o vídeo da United, que ficou super famoso no YouTube, que tinha uma banda, né? Se vocês colocarem no YouTube United Throws Guitars, vocês vão ver o que aconteceu por trás desse vídeo. É um dos vídeos que tem maior visualização lá e que impactou no Customer Experience, né? De uma forma negativa. E eu acho que assim, a forma como você constrói a marca através de atitudes como essa, você não só mostra a preocupação na gestão que você tem do cuidado com aquele cliente, mas o que está por trás em antecipar uma expectativa que coloca uma pitada de humanização nesse contato, né? Então, assim, antes da pergunta, é maravilhoso dividir isso, acho que traz uma riqueza e todos nós aqui são exemplos que a gente leva. Quando tem uma história que conecta e que a gente sabe que isso cativa as pessoas aí em relação a como aproveitar para poder aplicar nos seus negócios. E aí, Rafa, olhando vocês aqui, até estava discutindo com o Marcelo ali, eu não conheço um outro exemplo de D2C que é feito com tanto cuidado internamente, né? Então, eu queria que vocês dois explorassem um pouquinho dessa vertical, porque é um benchmark, eu acho, que vocês estão sendo olhados como um exemplo de experiência, de jornada, de uma série de fatores por poderem fazer e prestar esse serviço com tanta qualidade. Então, eu queria dividir, queria que você pudesse falar para a gente os principais pontos de forma resumida, para a gente ficar com o takeaway aqui do lado da experiência do cliente, 2 pontos para a gente levar e trabalhar para quem deseja ter uma experiência, uma jornada incrível, e também do lado da operação. Legal, Ângelo. Eu começaria falando sobre a liderança. Sobre a liderança. Aqui a gente só está um porta-voz de um conteúdo. Eu acho que a empresa ela é feita de pessoas, e a partir do momento que todas as pessoas engajam
num propósito de trazer o melhor para o consumidor, na visão de relacionamento direto, né, o D2C, isso traz aí um grande ganho para os colaboradores e para a empresa, né? Acho que quando a empresa decidiu isso, né, sob a liderança do Gabriel Gomes, aqui está presente, junto com a Adriana Orsi, de Brasil, né, eles são os grandes líderes que fazem isso acontecer, e a gente está com todos os trabalhos multifuncionais das diferentes áreas. Citamos aqui 6, 7 áreas que são extremamente participativas, né, os squads que o próprio Luiz mencionou. Eu acho que a liderança ela tem que ser feita pelo exemplo, e a participação tem que ser feita de todas. E liderança você faz pela mobilização das pessoas. Não é um líder, são vários líderes. E fazendo tudo acontecer dessa maneira. Eu acho que esse é um ponto importante. O outro é o foco. Se a gente coloca como foco que relacionar com o consumidor da melhor maneira possível, seja ele um comprador do cliente A, B ou C, no offline, no online, ou seja, ele comprou a marca. Ele comprou a marca, ele usou o canal A, B ou C, porque ele decidiu. E cada vez mais a gente tem que ter mais parcerias com os clientes, parceiros, revendedores, para tornar isso fluido e natural. O consumidor pode escolher comprar de onde ele quiser. Agora, é tarefa da empresa como marca oferecer o melhor relacionamento para aquele produto que tem uma marca por trás que ele adquiriu. Então, esse foco de colocar o relacionamento como um ponto importante para que todas as ações não fiquem só voltadas para a venda, comercialização, é algo que a gente está fazendo também junto com a área de Consumer Care, que eu estou hoje liderando, junto com todo o time que está fazendo parte, além das outras, né, áreas de interface, onde o Luiz, por exemplo, também está fazendo parte. Acho que isso é um ponto importante. Liderança e foco. Acho que o Rafa resumiu bem, e o que eu complementaria desse ponto é que quando a gente fala de supply chain, a complexidade e o tempo que construir todos esses serviços, construir essa infraestrutura, porque a gente está falando de coisas físicas, toma muito tempo. Então, a gente, como o Rafa falou, foco, mas fazer algumas escolhas, né? A gente precisa tomar algumas escolhas, fazer algumas escolhas importantes, e a gente, para focar no D2C, a gente teve que deixar outras coisas para trás, né? Então, quando a gente falou que a gente ia para o caminho do D2C, a gente precisava ter um gancho, que era essa parte da empatia, que eu acho que você tocou, da humanização, desse investimento, porque não é só investir, é trazer as pessoas junto nessa jornada, porque, de novo, sem as pessoas a gente não conseguiria dar esse step up que a gente está apresentando aqui hoje, né? E, além disso, quando eu vejo a parte principalmente de inovação, squads e tudo isso, ele tem que passar pelo que o consumidor quer. Ele tem que começar no consumidor e voltar para trás, né? Se a gente desenvolve um serviço, mas que não agrega valor para o consumidor, no fim ele não vale. Então, a gente tem que estar muito antenado no que o consumidor precisa, né? E quando a gente entende o que o consumidor precisa, a gente consegue agregar muito mais valor, muito mais rápido, né? Então, acho que esses são os 2 pontos aqui. Bom, Ângelo, acho que para a gente poder até encerrar, levar aqui para o final, eu tenho uma pergunta que fazer um corte da tua apresentação, Rafa, quando a gente puxa. Um grande fator hoje que impacta muito no D2C, quando a gente começa a olhar, é o problema com o B2B. É quando eu digo, como é que eu trato, da mesma forma como eu quero tratar o meu cliente final, como é que eu trato lá o meu varejo está comprando de mim, quando eu sou indústria. E essa relação, ela normalmente é muito conturbada quando não se tem uma política muito clara. Quando a gente fala do grande varejista, eu até entendo que seja um pouco mais fácil. Mas como é que eu faço para não canibalizar aquele cara médio, aquele cara pequeno? Se eu pudesse deixar um takeaway para a plateia aqui. Eu vou resumir com uma palavra só, parceria. Acho que parceria não é com grande, com médio, com pequeno. Parceria é parceria. Você vai contextualizar aquilo que você vai querer fazer com um cliente nosso, né? Ganha-ganha. Eu acho que o conceito de parceria é ganha-ganha. Se tem um cliente na região A, B ou C, pequeno, médio ou grande, pouco importa. O que é parceria, o que é ganha-ganha, para que a gente consiga vender mais junto com ele cada vez mais. Eu acho que esse é um ponto importante, porque quem vai escolher se vai para o cliente revendedor ou se vai diretamente com a gente é o consumidor.
Eu acho que o propósito tem que estar por trás de tudo isso, é o pano de fundo, a marca é escolhida pelo propósito, não é escolhida pelo canal de venda. Eu acho que o canal de venda tem que complementar a experiência e trazer no conceito de parceria ganha-ganha ferramentas que o fabricante e o próprio parceiro fazem acontecer. Eu acho que é uma via de mão dupla isso. E, independente do tamanho, é uma parceria que pode se tornar cada vez mais de longo prazo. E não é on ou off, um ou outro, ambos. Eu acho que tem convivência para ambos os canais e cada vez mais, porque o consumidor ele sente falta disso e ele tem o poder. Ele vai escolher. O que importa é a gente trazer o melhor conteúdo, a melhor forma de se trazer a relevância por trás do que ele está querendo adquirir, seja produto, seja serviço, seja o relacionamento com a marca, em qualquer modelo de negócio que a gente venha oferecer hoje ou no futuro. Excelente, dica do milhão. Eu acho que tem horas que a gente, quando falta pergunta, é que a gente fica maravilhado, viu, Rafa e Luiz? O processo do trade-in, a primeira vez que eu tive contato, foi na Apple, lá nos Estados Unidos, que você tem a opção de trazer um produto, né? E ele te deixa muito claro, quando você coloca o número de série, qual o valor que ele paga por aquela versão daquele equipamento, e ele acredita em você, e ele te faz, o produto está arriscado, ele te faz 2 ou 3 perguntas bem clínicas em relação à avaliação do produto, e a taxa quando esse produto chega até eles e eles verificam aquele trade-in, ela beira os 100%, né? E você vê que você acreditar no consumidor na hora que você oferece uma prática dessa para um produto antigo, que era de uma cadeia, de um ciclo de vida anterior, o que motivou vocês a entregar isso na cadeia de valor? Porque uma vez que esse produto volta, ele é um scrap, né? Então você está dando um crédito, muito mais pensando numa sustentabilidade, porque você não tem nenhum ganho nessa cadeia, né? Você está buscando, você tem que desmontar, dentro daquilo você tem metais, o destino do metal é um lugar, o destino do plástico é outro, tem um trabalho ali por trás de fazer o Bill of Materials, você quebra o produto para poder fazer o destino de cada uma das partes, que é o jeito certo de fazer a logística e a manufatura reversa. Perfeito. Né? E aí eu queria, o que motivou vocês, pensando numa cadeia que tem uma maturidade muito anterior a esse nível de solução, a já engatilhar, e não é à toa que vocês estão ganhando o prêmio da Anshan, porque eu nunca tinha visto nenhum case desse, então parabéns. Obrigado. Aqui são 2 motivadores. O primeiro é a sustentabilidade. A Electrolux é líder em sustentabilidade. A gente tem um compromisso grande em sustentabilidade em várias áreas. É parte do bônus dos executivos também. Então, redução de CO2 e vários outros targets que nós temos interno, porque o nosso CEO, o Jonas, ele tem essa visão de que ele quer entregar uma sociedade melhor lá no futuro. E a gente faz parte dessa mudança. Então, esse é o primeiro ponto, a sustentabilidade. O segundo ponto, que também é uma dor para o consumidor. Tem consumidor que não sabe o que fazer com o produto antigo. Né? O que eu vou fazer com a minha geladeira? Eu vou doar para minha mãe? De repente, ele tem uma dor ali que a gente enxergou que poderia também resolver. Então, a gente combinou os 2 mundos. O nosso compromisso com a sociedade no futuro e também resolvendo um problema para o consumidor. No caso de uma geladeira, não dá para guardar numa gaveta, né? Exato. Então, você acaba tendo a questão da restrição do espaço, mas eu queria parabenizar vocês pela discussão, pela riqueza do que vocês trouxeram para a gente refletir, talvez uma das jornadas de experiência mais completas com essa ponte do cliente. Você colocou o cliente no centro de verdade, né? E aí, para resolver todas as equações ao redor dele, olhando o viés operacional com a sustentabilidade, foco e liderança, é a mensagem que o Rafa deixa para esse público maravilhoso aqui. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui pela participação do Rafa e do Luiz. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!